Você está na África, terra de uma vida selvagem única, berço de uma grande variedade de culturas e línguas, e acima de tudo, local do maior deserto quente do mundo, o Saara. É de dia e você está louco por uma sombra e água fresca. Afinal, está andando há dias, tentando encontrar um daqueles oásis que parecem preciosos. E sente que está perto, mas o horizonte continua esticando e esticando. Sua mente está cansada e seu corpo está sentindo todo o calor. É como se tivesse comido um prato cheio de pimenta, pelo tanto que está suando. E quando digo quente, pense em quase 38 graus. Não é de admirar que isso esteja acontecendo, afinal você se encontra no maior deserto quente do mundo. Eu digo deserto quente, pois as maiores paisagens desérticas são, na verdade, as frias, localizadas na Antártida e no Ártico. O deserto congelado da Antártida gelada tem mais ou menos o tamanho de 1 milhão de vezes o Aeroporto Internacional de Los Angeles. O deserto do Ártico é um pouco menor que isso. Agora, caso você não saiba, o do Saara está situado no norte da África, estendendo-se desde o Oceano Atlântico até o Mar Vermelho. Ele ocupa uma área grande o suficiente para colocar cerca de 100 mil parques temáticos da Disney World lado a lado. Segundo os cientistas, as fronteiras dele estão se expandindo. Os desertos geralmente se formam nos subtrópicos, por causa do que é chamado de célula de Hadley. O ar sobe no Equador e desce para os subtrópicos. Essa circulação de ar tem um efeito de secagem que ajuda na formação de paisagens desérticas. Desde a década de 1920, considera-se que o Saara cresceu mais de 10%. Como isso está acontecendo? Bem, vamos começar do início. Você provavelmente conhece o Saara como um dos locais mais inóspitos da Terra hoje. Apenas para conhecimento, para um lugar ser considerado um deserto, tem que receber menos de 10 centímetros de chuva por ano. Devido ao índice de precipitação muito pequeno, trata-se geralmente de uma região seca e árida. Há pouca umidade no ar e as temperaturas diurnas podem chegar a 54 graus. Normalmente não há tanta vida animal e vegetal por causa da falta de água. Mas no caso do Saara, nem sempre foi assim. Pode ser difícil imaginar o norte da África sem as toneladas de areia de hoje. Mas cerca de 20 mil anos atrás, ele era na verdade um grande oásis. Descobertas recentes mostram evidências claras do que os cientistas agora chamam de Saara Verde. Em meados de 1800, um explorador alemão cruzando a região encontrou algumas pinturas e gravuras que artistas nômades haviam deixado para trás. O que ele viu não se parecia em nada com o que conhecemos na atualidade. Em vez de uma paisagem árida apenas com camelos e vegetação desértica, as imagens rupestres retratavam animais da selva, como girafas e hipopótamos. Havia até gado e animais de pastoreio, como bois e ovelhas, algo que parece impossível para o Saara atual. Os artistas geralmente desenham o que vem ao seu redor, então essa descoberta realmente intrigou o explorador alemão. Os desenhos eram tão detalhados que os autores devem ter tido contato próximo com aqueles animais. Você pode encontrar estas artes rupestres espalhadas na parte norte do continente africano, do Saara Ocidental à Arábia Saudita. Os geólogos logo se interessaram e encontraram as primeiras pistas do que isso poderia significar. Eles conseguiram confirmar que, de fato, o norte da África já foi muito mais úmido, e encontraram evidências de sedimentos de águas profundas nas proximidades da costa da Mauritânia. Amostras de areia e lama subaquáticas, também conhecidas como o aporte de poeira do Saara, mostraram que, de fato, um Saara verde era possível. Quanto mais poeira é soprada do deserto para o fundo do oceano, mais seco é o clima na região. As amostras de sedimentos mostram que saía muito menos areia, apenas metade, do norte da África durante o período úmido, que tem a ver com os ciclos naturais da Terra. Normalmente, nosso planeta gira a uma inclinação de 23 graus e meio, mas esse ângulo não é constante e muda com o tempo. A inclinação terrestre é responsável pela quantidade de luz solar que cada hemisfério recebe. Isso afeta várias funções do ecossistema no planeta. Durante a época do Saara Verde, a Terra recebia entre 4% e 8% mais luz solar do que hoje. Então, quando o planeta se inclinou há cerca de 20 mil anos, o hemisfério norte recebeu mais luz solar direta, o que afetou os níveis de umidade da região. À medida que esse hemisfério ficou mais quente, a atividade das monções foi afetada, mais especificamente a da África Ocidental. As monções são sistemas de vento que afetam o índice pluviométrico e os níveis de umidade de uma região. Como uma parte do globo fica mais quente, isso permite que mais ar suba e combina com o vento para atrair a umidade para a atmosfera.
Aos poucos, o norte da África também se tornou mais úmido, assim como o Saara, que tinha corpos d'água reais na região. À medida que a vegetação crescia, as plantas retinham a umidade melhor do que somente a areia pura. Há evidências de bacias naturais em todo o Saara e lagos tão grandes que poderiam abrigar todos os grandes lagos dos Estados Unidos. Arqueólogos descobriram evidências de sociedades prósperas no que agora são regiões áridas. Parece que as culturas antigas foram capazes de tirar o máximo proveito do período úmido africano. Segundo os pesquisadores, a população humana atingiu o pico no Saara cerca de 9.000 anos atrás. Há vestígios de lareiras, ferramentas de caça, anzóis e até montes de espinhas de peixe. Os registros mostram que houve mais de 230 períodos verdes ao longo de 8 milhões de anos. A radiação solar está sempre mudando devido aos ciclos orbitais naturais. É por isso que a Terra certamente verá outro momento do Saara verde. Pode ser daqui a milhares de anos, mas vai acontecer. Da mesma forma que o Saara fica verde, seca novamente. Basta uma inclinação axial significativa e alguns anos de reajuste. No entanto, outro fenômeno está chamando a atenção dos cientistas agora. Estudos recentes da National Science Foundation da Universidade de Maryland mostram que o Saara se expandiu 10% nos últimos 90 anos. Esse fenômeno também é chamado de desertificação, que significa literalmente terra fértil se transformando em um deserto. O do Saara avança agora para a região semiárida do Sahel. Em 1950, essa região abrigava 31 milhões de pessoas. Hoje, essa população é superior a 100 milhões de pessoas. Esse rápido crescimento populacional contribuiu em grande parte para a expansão do Saara. Os agricultores que antes eram nômades começaram a fixar moradia. O uso da terra ficou mais intenso, intensificando o enfraquecimento do solo. A demanda por alimentos causou uma supercultura da terra, então ela está ficando ainda mais seca agora. O estudo também mostra que os ciclos climáticos naturais podem afetar as chuvas no Saara e no Sahel. Os cientistas afirmam que todos os desertos oscilam, não apenas o do Saara. A fronteira de um deles pode se expandir no inverno seco e retrair durante o verão mais úmido. Ao sul do Saara fica a Bacia do Chade, um corpo de água natural que agora serve como um indicador da expansão dele. Ela está localizada na região onde o Saara avança para o sul. Samant Nigan, especialista atmosférico e oceânico da Universidade de Maryland, explica que as chuvas diminuíram bastante em toda a região. Assim, há menos água em toda a bacia, e até o Lago Chad está secando. Da mesma forma que o Saara, o deserto do Atacama, no Chile, considerado o mais seco do mundo, também está em expansão. Ele fica localizado ao norte da cidade de Santiago, e sua fronteira sul está se expandindo em direção à capital chilena. Como o clima está cada vez mais seco ali, Santiago corre o risco de se transformar em uma região árida ou semiárida. Os vales outrora férteis dos rios locais Choapa e Limari, que viveram da agricultura e pecuária por muitas gerações, estão perdendo suas receitas à medida que as terras chilenas estão se transformando em um deserto. Desde 2010, Santiago recebe apenas 1/3 de sua precipitação média. Fora da cidade, os agricultores estão cavando buracos em busca do ouro azul ou simplesmente água. A situação aqui é muito semelhante à de Sahel. Então me diga, você ficou tão surpreso quanto eu ao descobrir o que está acontecendo na região do Saara? Fique à vontade para compartilhar conosco nos comentários abaixo. Sob o sol escaldante, entre as dunas de areia, em algum lugar do deserto do Saara, você está caminhando em busca de um tesouro antigo. Finalmente, encontra uma rocha estranha na areia. Ela é grande, parece um grande pedaço de carvão preto ou rocha, mas algo brilhante na superfície torna ela incomum. Essa descoberta única é a coisa mais antiga que já foi descoberta no nosso planeta. Essa rocha nasceu muito antes de a Terra surgir no espaço sideral. Esse meteorito incomum foi encontrado em 2020 em uma área remota do deserto do Saara. Os cientistas analisaram os isótopos de magnésio e alumínio na superfície da pedra e descobriram que a idade dela é de cerca de 4,5 bilhões de anos. No momento, essa é a amostra de magma do espaço mais antiga da história. Ela pertence a um pequeno protoplaneta que não teve tempo de se formar completamente. Isso aconteceu há muito tempo, quando nosso sistema solar estava se formando. Muitos asteroides enormes estavam flutuando pelo espaço. Alguns deles se formaram a partir de enormes corpos celestes que mais tarde se tornaram planetas. Os grandes planetas rochosos foram absorvendo os menores. A rocha fazia parte de um pequeno protoplaneta que tinha acabado de iniciar sua formação.
Mas outro grande asteroide o destruiu. O planeta se despedaçou em bilhões de pedaços. Alguns deles se tornaram parte de outros planetas, outros voaram para fora do sistema solar, e um pedaço estava vagando no espaço até que nossa Terra se formou. Depois disso, ele atingiu a atmosfera do planeta e caiu no território hoje conhecido como Deserto do Saara. A rocha foi descoberta em 2020, mas a erosão de rochas extraterrestres mostra que ela poderia ter caído muito antes. Essa pedra pesa cerca de 30 quilos e tem vários pedaços de diferentes meteoritos no seu interior. Simplificando, é uma rocha vulcânica composta por lava. Ela esfriou, solidificou e cristalizou. É por isso que você percebeu o brilho. Os cientistas esperam que um estudo mais aprofundado da rocha ajude a aprender mais sobre o começo do nosso sistema solar. O maior asteroide descoberto nos Estados Unidos é o Willamette. Seu tamanho é de aproximadamente 8 metros quadrados e seu peso é superior a 15 toneladas. Isso é a metade do peso de um ônibus. Cabem várias pessoas na superfície desse objeto espacial. Mas o mais legal é que não é uma rocha como a maioria dos meteoritos que foram encontrados. O Willamette é feito de níquel e ferro. Este enorme pedaço de metal foi descoberto em 1906. Hoje em dia, a enorme rocha fica no Museu Americano de História Natural. O maior meteorito já encontrado é Roba. Ele está localizado na Namíbia e sua posição nunca foi mudada devido ao seu peso, 60 toneladas. Ele é mais pesado que um tanque. O próximo evento relacionado ao espaço ocorreu no dia 28 de fevereiro, no sudoeste da Inglaterra. Nesse dia, um clarão iluminou o céu e então houve um grande estrondo. Vários moradores abriram as portas de suas casas e notaram uma mancha escura de fuligem no gramado. Eles imediatamente adivinharam o que havia acontecido e relataram a descoberta à Rede Britânica de Observação de Meteoritos. Se você encontrar um meteorito, informe algum centro de pesquisa geológica ou espacial o mais rápido possível. Quanto mais tempo uma rocha espacial fica no solo, mais rápido ela perde seu valor. Chuva, poeira, neve, vento, sol escaldante. Todos esses fatores danificam a superfície do meteorito, tornando mais difícil estudar o objeto celeste. O meteorito encontrado na Inglaterra parece carvão, mas é muito mais macio e frágil. Provavelmente continha água congelada. A rocha é parte de um enorme asteroide que se espalhou pelo espaço quando nosso sistema solar ainda não estava totalmente formado. Foi encontrada uma combinação única de minerais dentro dela que pode ajudar os cientistas a aprender mais sobre as origens do sistema solar e da vida na Terra. Agora estamos indo para a Alemanha, para a pequena cidade de Nordlingen. Um enorme meteorito antigo está escondido aqui. É muito difícil percebê-lo, a menos que você conheça o segredo dessa cidade. Você vai caminhando pelas ruelas aconchegantes e contemplando os prédios com uma bela arquitetura. Pode passar o dia inteiro lá e não encontrar nada que te remeta a um meteorito. Para resolver o mistério, é preciso sair da cidade. Então, você sobe um morro alto e vê que a cidade está localizada dentro de uma concavidade. Por muito tempo, os habitantes locais tiveram certeza de que a cidade ficava localizada na cratera de um vulcão extinto. Se você olhar para as casas de um certo ângulo, poderá notar um brilho incomum vindo delas. Em meados do século XX, um grupo de geólogos veio aqui e imediatamente declarou que a cratera não se parecia com uma cratera vulcânica. A cidade foi construída sobre uma enorme cratera deixada por um meteorito. O enorme corpo celeste caiu aqui há cerca de 15 milhões de anos. Ele era tão quente que as bolhas de carbono de dentro instantaneamente se transformaram em pequenos diamantes. Quando estavam construindo esta cidade, as pessoas não sabiam que estavam usando pedras caras, pois os diamantes quase não eram visíveis. Os habitantes locais nunca deram importância ao fato de que as paredes da cidade brilhavam de forma incomum ao sol. Agora, eles acreditam que esse lugar foi construído com diamantes que caíram do céu. Nossa próxima parada é no Reino Unido novamente. Dessa vez, as rochas são de origem terrestre. O famoso Stonehenge. Aqui, as pessoas fizeram círculos de pedras com uma determinada ordem. Todo mundo conhece esse monumento arqueológico, mas ninguém sabe ao certo o motivo de sua criação. Outra construção com rochas misteriosas foi descoberta a apenas 3 km de distância e se chama Superhang. Ele é maior, mais pesado e ocupa mais espaço. Cada pedra aqui tem 4,5 metros, o que é aproximadamente a altura de 2 andares. Antigamente, as pedras ficavam na vertical e formavam um enorme semicírculo, mas alguém as empurrou cerca de 4.500 anos atrás. É por isso que não foram descobertas por muito tempo. Os cientistas ainda não conseguiram resolver o mistério de Superhang, mas acreditam que as pedras verticais faziam parte de algum enorme monumento.
Algumas outras rochas incríveis estão localizadas no sul da Costa Rica. Existem algumas grandes do tamanho de um humano e outras menores do tamanho de bolas de boliche. E todas elas têm uma forma perfeitamente redonda. Essas gigantes esferas rochosas foram feitas por humanos. Devem ter levado anos polindo-as com ferramentas de pedra para obter a forma redonda perfeita. Essas bolas são incrivelmente pesadas e podem rolar facilmente como uma bola de basquete. Todas as rochas são de épocas diferentes. Algumas delas foram criadas cerca de 2.500 anos atrás. A maioria delas é feita de magma vulcânico derretido. Até agora, os cientistas não sabem para que propósito essas pedras eram usadas. Elas foram encontradas em diferentes partes da Costa Rica, perto de grandes cidades. É possível que civilizações antigas as tenham posicionado especificamente para mostrar a grandeza dos reis locais. Além disso, muitos especialistas acreditam que as rochas foram usadas como uma ferramenta para estudar astronomia. As pessoas que conheciam o propósito das rochas desapareceram e a história das pedras se perdeu junto com elas. Vamos terminar nossa jornada com a descoberta arqueológica mais legal. Você está caminhando pelo deserto do Peru, escalando uma pequena colina. Então, olha para baixo e percebe que a superfície dela é coberta por linhas estranhas. Você se afasta e vê um gato enorme lá. Esse tipo de desenho é chamado de geoglifo. Seu comprimento é de cerca de 35 metros, o que é cerca da metade do tamanho de um jato comercial da Boeing. Os arqueólogos encontraram o gato gigante em 2020 e descobriram que ele havia sido criado em algum momento entre 200 e 100 a.C. Esse enorme desenho faz parte de um misterioso grupo de diferentes imagens. Além do gato, existem outros animais, plantas e figuras fantásticas. Todas elas foram encontradas no deserto do Peru. O gatinho foi encontrado por acaso. Os arqueólogos não perceberam a princípio, pois a erosão natural na encosta quase apagou a silhueta. Você está planejando passar as suas férias de verão na África. O destino final é o deserto do Saara. Ele fica localizado no norte da África, estendendo-se do Oceano Atlântico ao Mar Vermelho. Você está animado para andar de camelo e aprender sobre a rica cultura da região. Embarca em um voo muito longo e finalmente chega ao maior deserto quente do mundo. Acredita que são 9,2 milhões de quilômetros quadrados? Tudo pronto para sua primeira aventura depois de beber litros de água gelada. O guia lhe dá uma escolha. Você pode passar 2 semanas visitando diversos oásis, ou você pode ajudá-los a resolver um mistério local. No fundo do deserto, perto da cidade argelina, existe um mistério pedindo para ser resolvido. Uma coleção de enormes círculos na areia. São dezenas e estendem-se por quilômetros em linha reta. Os círculos foram identificados pela primeira vez através das imagens do Google Earth há vários anos. As pessoas debatem sobre eles há anos, mas ninguém parece ter a resposta. O estranho é que estão a muitos quilômetros de distância de qualquer cidade, estrada ou atividade humana. A maneira mais rápida de descobrir a verdade por trás dos círculos é fazer perguntas. Você pega seu caderno e sai para conversar com os locais. Todo mundo é útil nesse cenário: geógrafos, antropólogos, anciãos e historiadores. A primeira pessoa com quem você fala é um especialista em mapas. É preciso entender se esses círculos são reais ou uma falha de satélite. Você acaba entrevistando as pessoas que tiram as fotos de satélite do Google Earth. Os círculos realmente existem. Eles aparecem em várias fotos de diferentes anos. Então, primeiro vamos entender por que eles estão lá. Depois de 2 dias de entrevistas, você tem a primeira pista. Os círculos podem ser o resultado da atividade petrolífera. Especialistas explicaram por que isso faria sentido. A Argélia é uma região rica em recursos naturais, então esse seria um palpite sensato. Normalmente, para descobrir se há algo que vale a pena extrair, as empresas realizariam pesquisas sísmicas. Os levantamentos sísmicos são uma maneira de analisar a superfície da Terra, enviando ondas de choque para o solo. Dependendo de como essas ondas retornam, você saberá o que pode ser localizado lá. Um veículo especial pode ter marcado o solo dessa maneira. Então, nós desvendamos o mistério? Não é bem assim. Como você sabe, o deserto do Saara é uma das áreas mais secas do planeta. As altas temperaturas médias no verão são superiores a 40 graus Celsius. Para sobreviver lá, as pessoas precisam encontrar maneiras de acessar a água. Portanto, esses círculos podem ser uma espécie de ruína ou restos de poços de água antigos. Novamente, eu diria que é um palpite sensato. Pronto para verificar os fatos? Alguns antropólogos concordaram que esses círculos poderiam ser antigos fogaras.
Fogara é o nome de um estilo de sistema de irrigação de 2.500 anos, geralmente encontrado no norte da África. Também é conhecido como Qanat, em outros lugares da mesma região. As pessoas cavavam um poço em um ponto elevado, profundo o suficiente para explorar a água subterrânea. Então cavavam eixos paralelos a distâncias regulares. Após isso, cavavam um canal subterrâneo que conectava a cidade ao poço. Apenas com a ajuda da gravidade, a água corria do poço para a cidade. Essa tecnologia tradicional forneceu água para a agricultura, a pecuária e os seres humanos. Digamos que esses poços tornaram possíveis oásis feitos pelo homem. Mesmo o nome do município mais próximo era uma indicação de que isso pode ser verdade. O nome Fogaret Essaouira é na verdade uma homenagem aos Fogaras, esses poços antigos. Essa pista parece ser muito quente. Você decide viajar até lá para se certificar, então pega um ônibus local, senta e aproveita o passeio. A paisagem no norte da Argélia é cheia de cidades de aparência antiga. Você até vê ruínas de poços ao longo do caminho, nos arredores de cidades menores. Abrindo as imagens de satélite do Google, você pode ver as marcas de Qanats no chão, uma série de buracos correndo por vários quilômetros. Mas assim que você chega, descobre que estava errado. Dale Lightfoot, um dos principais especialistas mundiais em Qanats, disse que os círculos definitivamente não eram Qanats. Até as imagens de satélite confirmam essa diferença. Estávamos tão perto. Aparentemente, Qanats ou Fogaras não corriam em linha reta. Eles não teriam a forma de círculos. Outra pista de que esse não era o caso era que não havia cidades no final. Os círculos estavam muito longe de qualquer atividade humana, e os Qanats foram explicitamente construídos para fornecer água aos assentamentos humanos. Bom, com certeza foi uma boa tentativa. Você quase desistiu de tentar resolver esse mistério quando decidiu fazer mais uma viagem. Foram dias de preparação, carros, comida, equipamentos, tudo para que o mistério dos círculos do Saara pudesse ser desvendado. No primeiro dia, você dirigiu por mais de 160 quilômetros até o deserto. Você sempre teve curiosidade para ver como era essa parte do mundo. Lá, não vê nada além de dunas amarelo-mostarda. O céu noturno é agradável. É possível ver toda a Via Láctea com seus próprios olhos. Você acampa e dorme sob as estrelas. No dia seguinte, a tensão aumenta. Não há recepção de celular. Ah, não. Mas, felizmente, você adicionou as coordenadas dos círculos ao seu Google Maps. E, surpresa, o modo offline funciona. Você segue as coordenadas, mas acaba indo para o lugar errado. O nervosismo aumenta e parece que tudo foi em vão. Mas você e a equipe entram no carro e dirigem mais alguns quilômetros além das coordenadas do seu telefone. Depois de uma viagem muito acidentada, vocês não acreditam no que olhos veem. Aí está, uma enorme cratera escavada na areia, cercada por 12 buracos menores. Do alto parece um relógio, sem os ponteiros, é claro. No chão, eles são muito fracos, tão fracos que você quase não os viu. Pesquisando a área, você percebe que todos os buracos tinham algo semelhante, fios de metal, fios finos que você pode puxar do chão. Eles estão enterrados profundamente, então você começa a cavar. Um objeto começa a aparecer. Parece uma velha dinamite. Isso certamente surpreende você. É melhor parar de cavar para evitar acidentes. Ao terminar a pesquisa, você se sente satisfeito, mas ainda curioso. O que toda essa dinamite poderia significar? E quem colocou isso lá? O que vem a seguir é o ponto de virada na sua aventura. Voltando para o carro, você vê algo brilhando no chão e se aproxima do item com curiosidade. É redondo e enferrujado e parece uma lata de sardinha? O que isso está fazendo aqui? É algo que poderia te dar mais pistas sobre o mistério dos círculos? Por precaução, você pega e coloca no carro. De volta à cidade, as peças do quebra-cabeça começam a revelar a história por trás dos círculos do Saara. Você traz as fotos e a lata de sardinha e mostra tudo para especialistas locais. Eles analisam o material e dão um veredito intrigante. Acontece que a primeira teoria foi a mais próxima da verdade. Então, o que aconteceu com o primeiro palpite? Por que precisávamos continuar cavando mais fundo? Bom, porque estava apenas meio certo. Os círculos do Saara não são uma pegada histórica de levantamento sísmico. Quando os círculos foram feitos, essa tecnologia nem existia. Mas eles com certeza estão relacionados à exploração do petróleo. Os buracos cheios de dinamite eram um método antigo para buscar petróleo. Os círculos são as sobras de pesquisadores à procura de recursos no subsolo. E as latas de sardinha? Bom, elas foram deixadas lá pelos trabalhadores que realizavam as obras de explosão. Todos têm que comer, certo? De acordo com o modelo da lata, isso aconteceu mais ou menos por volta das décadas de 1950 e 1960.
Então esses círculos nem são tão antigos, são até modernos. Bom, espero que você esteja feliz por ter concordado e ajudado a desvendar esse mistério. Te vejo na próxima aventura para resolver outros mistérios.